Se perguntar a 10 pessoas qual é a melhor dieta para a saúde do coração, obterá 10 respostas diferentes. Alguém diria, tem de cortar nos hidratos de carbono ou tem de fazer a dieta cetogénica ou carnívora. E outra pessoa poderá dizer, bem, tem de evitar a carne e ser vegano. E depois há a dieta mediterrânica a DASH e a paleo. Mas após mais de 10 anos a exercer medicina e a ajudar os meus pacientes a usar a comida como medicamento, o que descobri foi que prescrever uma dieta muitas vezes não é assim tão útil, porque muitas pessoas, não todas, mas muitas não, conseguem seguir um plano muito restritivo. E nenhuma dessas dietas importa se não conseguir mantê-las. Portanto, a meu ver, seguir um plano de nutrição que seja apenas 70% bom, mas que possamos fazer para o resto das nossas vidas, é muito melhor do que algo que seja 100%, mas que só consigamos manter durante 6 meses. Assim, o objetivo não é perseguir a próxima dieta perfeita, mas escolher os alimentos de maior rendimento que continuam a aparecer repetidamente em todos os estudos e meta-análises que foram feitos sobre doenças cardíacas. E certificar-se de que os incorpora na sua rotina, qualquer que seja essa rotina. E à medida que analisamos isto, também quero rever os alimentos que são vendidos como saudáveis para o coração, mas com os quais é preciso ter cuidado. E no final do vídeo quero rever o melhor exercício e um bom suplemento que tem provas muito consistentes a apoiá-los para ajudar a reverter as placas ainda mais rapidamente. Agora, antes de passarmos aos melhores alimentos, é preciso compreender como é que em primeiro lugar ganhamos placas. Porque se compreender esse processo, será capaz de adaptar com maior precisão quais os alimentos de alto rendimento em que se deve apoiar, porque as circunstâncias individuais e o risco de cada um são diferentes. E o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para si. Portanto, a acumulação de placas arteriais não é um processo simples. Não é apenas colesterol elevado e não são açúcares elevados, ou pressão arterial elevada ou inflamação. A placa forma-se com uma tempestade perfeita de dano endotelial, que é apenas uma lesão na fina camada de células, que reveste a superfície interna dos vasos sanguíneos e depois as partículas de LDL, que contêm ApoB, escorregam através da parede do vaso e depois a inflamação oxida essas partículas. E é isso que desencadeia o seu sistema imunitário a intervir e tentar reparar o dano. Mas em vez disso, apenas faz com que a placa cresça ainda mais e quanto mais stress oxidativo houver no ambiente, mais o ciclo se repete. Assim, os alimentos de alto rendimento que precisa de incorporar no seu regime têm de ter como alvo todos esses mecanismos, reduzir a ApoB, reduzir a inflamação e melhorar o seu óxido nítrico, o que por sua vez reduz a sua pressão arterial e protege o endotélio e, por fim, precisa de acalmar essa resposta imunitária hiperreativa. Portanto, se analisar todos os principais estudos e meta-análises de dietas que ajudam com a aterosclerose, um padrão que emerge são os alimentos ricos em licopeno. E o licopeno é um carotenoide que se encontra principalmente em frutas e vegetais vermelhos e cor-de-rosa. Pode encontrá-lo em tomates e goiaba. A melancia tem muito licopeno, toranja-rosa, papaias. E o licopeno ajuda porque é um antioxidante incrivelmente poderoso. E um dos principais impulsionadores da formação de placas é o stress oxidativo, que leva a danos celulares. Portanto, o licopeno pode reverter isso, visando as espécies reativas de oxigênio prejudiciais, e temos estudos que mostram que níveis elevados de carotenoides podem retardar as fases iniciais de progressão da aterosclerose. E houve um estudo observacional da Finlândia que sugeriu que o consumo de licopeno ou tomate processado pode reduzir a aterosclerose carotídea. Agora, outro tema recorrente que vejo em todos estes estudos são os fitoesteróis, que são apenas compostos vegetais naturais encontrados em nozes e sementes, especialmente sementes de linhaça e sementes de sésamo. E também pode encontrar fitoesteróis em leguminosas e cereais integrais e em muitas frutas e vegetais, como cenouras e brócolos, e pode encontrá-los em abacates e em muitos vegetais de folhas verdes. Os fitoesteróis parecem quase idênticos ao colesterol e, quando os ingere, competem com o colesterol pela absorção nos seus intestinos, o que significa que menos colesterol consegue passar e ser absorvido, mas não é aí que a magia acontece.
porque quando se trata do colesterol no nosso sangue, a maior parte não vem do colesterol que comemos. É o colesterol produzido internamente pelo nosso fígado. A forma como todo este processo funciona é que o fígado detecta uma queda no colesterol absorvido. E como o seu fígado tenta manter o seu próprio equilíbrio e homeostase do colesterol, começa a retirar mais partículas de LDL da corrente sanguínea. Assim, ao longo do tempo, basicamente, tem menos LDLs que transportam A para o B, moverem-se pelas suas artérias. E isso é importante porque o LDL, e mais precisamente a ApoB, provou causar doenças cardíacas. Se analisar as meta-análises e os estudos de randomização mendeliana, é um dos principais impulsionadores da aterosclerose. Não é o único fator, mas é fundamental no desenvolvimento de placas. E temos várias meta-análises que mostram que comer mais fitoesteróis pode reduzir significativamente o seu LDL com uma redução média de cerca de 14 mg por decilitro. Ok, outro alimento que é essencial para a reversão da placa são os flavonoides, que são apenas compostos naturais encontrados em frutas como bagas, maçãs e laranjas. Também pode encontrar luz em cebolas e folhas verdes. E há muitos flavonoides no chocolate negro. Portanto, é assim que eles funcionam. Quando a placa se acumula nos vasos sanguíneos, tudo começa com as partículas de LDL a ficarem presas e danificadas no revestimento interno dos seus vasos sanguíneos. E esta partícula de LDL começa a ser oxidada, o que torna toda a área muito pegajosa. Assim, os glóbulos brancos, chamados macrófagos, são atraídos para essa área e causam inflamação. E todo este processo é o que faz a placa crescer. É aqui que entram os flavonoides. Eles diminuem a expressão das moléculas de adesão. Basicamente, tornam as paredes arteriais menos pegajosas para que menos células se possam fixar e isso, por sua vez, reduz a inflamação e ajuda os macrófagos a trabalhar de uma forma mais calma para que não transformem o LDL na sua forma danificada e oxidada. E um subconjunto de flavonoides que é especialmente importante são as catequinas que podem encontrar nos chás verde e preto. E houve uma meta-análise que analisou 9 estudos prospectivos e que mostrou que beber 3 ou mais chávenas de chá verde ou preto está associado a uma redução de 21% no risco de AVC em comparação com o consumo de menos de uma chávena por dia. Agora, outro nutriente importante e muito poderoso é o azeite virgem extra. Este aparece em muitos estudos e o seu elevado consumo está associado a uma redução significativa de eventos cardiovasculares maior, como ataques cardíacos. O azeite é muito rico em polifenóis e gorduras monoinsaturadas que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Portanto, ajudam a suavizar o endotélio danificado ou o revestimento interno arterial. E, para além disso, o azeite também pode ajudar com a sensibilidade à insulina e a reduzir a inflamação. Portanto, de forma mecanicista, atinge múltiplas etapas que levam à aterosclerose. Outro alimento que ajudará são os peixes gordos, como o salmão e a cavala ou a sardinha. Estes peixes são ricos em ácidos gordos ômega, 3 especialmente EPA e DHA, que são incrivelmente importantes para manter o seu coração e vasos sanguíneos saudáveis. Existem estudos clínicos que mostram que pessoas que comeram peixe gordo 1 a 3 vezes por semana tiveram um risco menor de doenças cardíacas e AVCs. E depois temos o estudo multiétnico da aterosclerose, que é um dos maiores e mais longos estudos sobre doenças cardíacas, que descobriu que níveis mais elevados de DHA estavam associados a um risco 12% menor da progressão da placa carotídea. Portanto, esta é a placa que pode levar a AVCs. Estes ácidos gordos ômega 3 acalmam a resposta imunitária que agrava as placas e também podem aumentar a produção de óxido nítrico, o que depois estabiliza a placa e a torna menos propensa a romper e causar coágulos e problemas subsequentes. Agora, quando se trata de aterosclerose, não basta comer os alimentos certos, mas é igualmente importante tentar limitar certos alimentos, especialmente alimentos que são muito inflamatórios. Portanto, sem surpresas aqui, mas queremos ter um cuidado especial com hidratos de carbono,
processados como pastelaria e cereais e quaisquer alimentos que estejam cheios de açúcar ou frutose, alguns dos infratores mais comuns que vejo. Portanto, estamos a falar de alimentos que são promovidos como saudáveis para o coração, mas que na verdade o estão a prejudicar, são os iogurtes com aromas. Muitos deles estão cheios de açúcar adicionado. Portanto, é muito melhor comprar iogurtes gordos naturais e simplesmente adicionar o seu próprio adoçante de eleição a gosto. A esta altura, a maioria das pessoas sabe que a maioria dos cereais de pequeno almoço são basicamente sobremesa e apenas açúcares processados. Mas há alternativas que se disfarçam de saudáveis, mas que não são assim tão melhores. Falo de muitas barras de pequeno almoço ou barras de cereais. Certifique-se de olhar para os rótulos dos ingredientes, pois muitas delas ainda estão cheias de açúcar, mas apenas com uma embalagem mais saudável. E outro alimento sorrateiro que menciono sempre é, bem, não é um alimento, mas uma bebida, que são os sumos. Se beber sumo de maçã ou sumo de laranja, qualquer tipo de sumo, provavelmente está a ingerir muitos açúcares adicionados. Mas, mesmo que o rótulo da garrafa diga que não tem açúcares adicionados ou que o produto tem apenas açúcares naturais, bem, esses açúcares podem ser naturais, mas continuam a ser absorvidos numa forma altamente concentrada. E outro problema é que estes sumos não vêm com a fibra protetora que normalmente obteríamos se os estivéssemos a consumir a partir de uma fruta fresca. Como mencionei antes, as frutas frescas são maravilhosas e saudáveis para o coração, mas é muito fácil consumir açúcares e frutose em excesso numa fruta se a consumir na forma líquida. Agora, como bónus, aqui estão algumas coisas não relacionadas com a alimentação que também o ajudarão a acelerar a reversão da sua aterosclerose. Em primeiro lugar, sem surpresas aqui, mas o exercício é extremamente importante para a saúde do seu coração. Mas há um tipo de exercício no qual temos, efetivamente, provas a demonstrar que pode reverter as placas arteriais. Houve um estudo de controle randomizado publicado no European Journal of Preventive Cardiology que mostrou que apenas 6 meses de treino intervalado de alta intensidade supervisionado, ou HIIT, mostraram uma redução significativa no volume da placa. E o que foi especialmente surpreendente, a regressão do volume da placa após 6 meses deste exercício foi ligeiramente maior do que o observado com a intervenção de estatinas. Agora, como a aterosclerose é uma doença que se desenvolve ao longo de muitos anos e décadas, não sabemos como isso se traduz em resultados clínicos reais. Mas os resultados iniciais do estudo são bastante notáveis. Para além do exercício, há um suplemento que quero destacar, que tem evidências decentes em retardar a progressão da aterosclerose coronária e que é o extrato de alho envelhecido. Houve um ensaio clínico randomizado duplamente cego que mostrou que o extrato de alho envelhecido pode estabilizar placas vulneráveis. E houve outro ensaio clínico randomizado que mostrou que o grupo que foi aleatorizado para tomar um extrato de alho envelhecido durante um ano teve uma menor progressão da calcificação da artéria coronária e melhorou a pressão arterial. Agora, mais uma tática de bónus que recomendo aos meus pacientes que pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular e que é a terapia de sauna. Isto não é algo para o qual tenhamos evidências diretas que mostrem estabilização ou regressão da placa com a sauna, mas há muitas associações indiretas. Há estudos que mostram uma ligação entre banhos de sauna e a melhoria da função endotelial. Existem meta-análises como esta que mostram que a sauna pode ajudar com a pressão arterial. A maior parte das evidências baseia-se em dados observacionais e mecanicistas, mas há dados indiretos suficientes que apoiam os seus benefícios para a saúde, não apenas quando se trata de doenças cardíacas, mas também há uma ligação a um risco significativamente menor de mortalidade por todas as causas. Portanto, com base nas atuais evidências imperfeitas, continuo a achar que é uma intervenção que vale a pena tentar se tiver acesso a saunas. Muito bem, espero que isto tenha sido útil.